como líderes de igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom, deixa eu primeiro dizer que o Marcos Botelho está sendo muito bondoso falando essas coisas, porque, de fato, assim, tudo que vocês veem aqui na comunidade da Vila é fruto de uma coisa assim, maravilhosa que ele, o Paulo, o Gustavo, agora o Fontana, estão fazendo de compreensão de uma cultura específica e a comunicação para essa cultura. O que existe de belo no reino, eu comentava agora há pouco ali, né? Pensando no próprio contexto presbiteriano, né? O Ismael, eu descobri que por detrás daquela barba branca existe um amigo de juventude, e assim, ele se lembra o que era a igreja presbiteriana. Pensar numa comunidade da vila, dentro da igreja presbiteriana, seria impossível se pensar nisso 20, 30 anos atrás. Como também seria impossível pensar numa chácara primavera, né? E assim, dentro desse contexto, você tem a comunidade da vila aqui, e do outro lado do Rio Pinheiros, você tem a igreja Presbiteriana do Butantã, do Alexandre Porfírio, que tem um outro estilo, mas que alcança universitários, professores. São igrejas com modelos diferentes, mas jogando no mesmo time. É o mesmo time. É o mesmo time. E só rapidamente, alguém falava sobre o Congresso Brasileiro de Evangelização, em 1983, né? E eu estava pensando assim, não adianta a gente querer criar movimentos. Movimentos acontecem. Ontem, acho que foi o Gálvaro que ele usou uma expressão, se o Gálvaro puder me lembrar, que nós não somos ventiladores, nós somos o que mesmo? Turbinas eólicas. O vento vem de Deus. Então, assim, a gente pode criar toda estrutura. Se Deus não soprar, meu amigo, você vai se cansar, você vai entrar em burnout, e não vai acontecer porcaria nenhuma. E uma coisa que eu tenho, ontem, a gente caiu nesse assunto, e hoje, com um congresso brasileiro de evangelização também caiu, eu tenho para comigo uma coisa que nós, no Brasil, no final da década de 70 e início da década de 80, nós vivemos um avivamento. E, diferentemente do que está se falando de avivamento hoje, eu acho interessante o seguinte: me parece que avivamento, a gente só percebe que a gente teve quando ele passa. Assim, a onda vem, quando ela volta, você fala, nossa, essa onda foi forte, hein? E assim, foi um período marcado por, principalmente no meio da juventude evangélica, muita coisa, Jovens da Verdade, Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Vencedores por Cristo, pipocava coisa, e é impressionante quantos pastores e líderes de cabeça branca ou carecas nós temos hoje como fruto daquela geração. E ninguém produziu aquilo. Ninguém produziu aquilo. Aquilo aconteceu. Eu uso uma metáfora que é paralela ao que o Gálvaro colocou, que é que nós, às vezes, queremos fazer com que o nosso ministério, a nossa pregação, a nossa liderança, seja um verdadeiro transatlântico, com turbinas potentes capazes de cruzar oceanos, quando o plano de Deus é que nós sejamos veleiros. Veleiros. Sim, quando eu era moleque, aqui em São Paulo, e no mês de julho era a época da gente empinar pipa, e eu aprendi uma coisa: a gente tinha que molhar o dedo assim, e levantar para saber para que lado o vento estava soprando.
Eu acho que a gente devia ser mais veleiro. Eu acho que quando a gente quer construir o nosso ministério, do nosso estilo, com a nossa força, a gente precisa aprender a identificar a agenda do reino de Deus. Exemplo bíblico. Pedro vai na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, Pedro fala: você sabe que eu não deveria estar aqui. Mas Pedro, na casa de Cornélio, precisa abrir mão da sua agenda e se render à agenda do Espírito Santo. Eu sempre tenho uma expectativa. Eu nunca sei quando o ordinário vai se transformar em extraordinário. E eu sempre tenho uma expectativa: será que daqui a alguns anos a gente vai estar falando desse encontro de hoje, dizendo: Deus, parecia ordinário, mas o Senhor começou ali uma coisa extraordinária. Eu acho que, mas para isso a gente tem que se render à agenda do Espírito. Onde já se viu o presbiteriano usando essa linguagem, né? Se render à agenda do Espírito, levantar a vela e ter sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. Se esvaziar e deixar o Espírito Santo levar. Eu já estava ontem inseguro sobre o que eu ia fazer lá na conferência em Sorocaba, porque era algo que eu nunca fiz na minha vida. Falar sobre uma carta de Paulo inteira, numa pregação, mas de trás para frente. Por favor, se tem seminaristas aqui, não imitem, ok? Porque o seu professor de homilética vai detonar você se você quiser fazer isso. Mas, para vocês entenderem por que eu queria fazer isso, eu queria lembrar vocês de um filme chamado Sexto Sentido. Quantos aqui assistiram o filme Sexto Sentido? Metade. Quem não assistiu? Ok. Assim, minha esposa, meus filhos, enquanto eu pregava, eles sempre falaram assim, quando eu citava um filme de púlpito: pai, não vai dar spoiler. Mas esse filme é tão bom e tão antigo que quem não assistiu merece o spoiler. Merece o spoiler. Tá? Esse filme retrata a história de um terapeuta que cuida de um menino. E esse menino tem um problema sério. Ele vê mortos. Ele conversa com mortos. Os mortos vêm até ele para conversar com ele, e o moleque fica apavorado. E esse terapeuta começa a conversar com o menino para ajudar o menino. A questão é que o filme passa por várias situações, e no final do filme, na última cena do filme, o terapeuta descobre que ele está morto. E que é impressionante, se você é como eu, quando eu cheguei no final do filme, eu falei: eu tenho que assistir esse filme outra vez, não é possível, não dá, como eu não percebi? E aí você assiste o filme outra vez, você fala: pô, mas como que eu fui besta? Como que eu não percebi? O cara está o filme inteiro com a mesma roupa. O cara sempre aparece numa posição X. Assim, esse diálogo do menino com ele era tão óbvio, como eu não percebi? E quando a gente fala da unidade da igreja, da importância da unidade da igreja na missão, no testemunho, na transformação da cultura, na transformação da cidade, eu acho que nós temos negligenciado o fato de que nós estamos inseridos numa batalha, numa luta entre poderes. Obrigado. E
Eu me lembro de um livro, Pregação Expositiva, Randall Robinson, que ele começa o livro tentando descrever que quando nós estamos pregando, nós não conseguimos enxergar, mas sobre as pessoas que escutam a nossa pregação, ao nosso redor, uma batalha está sendo travada. E eu acho que, como eu disse hoje à tarde na discussão, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo teologia para todo mundo ver demônio em cadeira, em armário, em luz. O som falhou, aí é o demônio. A televisão piscou, é o demônio. Eu não sou assim. Mas tentando falar com pastores e líderes ao longo dos últimos 2, 3 anos sobre unidade, eu começo a me convencer de que talvez nós estejamos cegos e incapazes de perceber o poder e o interesse de principados e potestades do ar em conflitos, em discórdias, em rupturas, em vaidades, em críticas desnecessárias, em preconceito ao outro. Eu vou precisar que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, ou ligue o seu celular e coloque em Efésios capítulo 6, e você vai ter que me acompanhar. Eu vou falar de Efésios 6, 5, 4, 3, 2, 1, pum! Eu espero que os nossos olhos se abrem e a gente diga, é isso. Mas que a palavra de Deus faça isso. Olha só. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11, diz assim, finalmente, ele está concluindo a epístola. Fortaleçam-se no Senhor. Esse verbo fortaleçam-se é um imperativo passivo. Deixem-se fortalecer no Senhor. Ele usa esse mesmo formato de verbo 2 capítulos atrás, quando ele fala sobre encher-se do Espírito Santo, deixem-se encher pelo Espírito Santo, um imperativo passivo, e no seu forte poder, dinamis. Essa expressão forte poder, ela aparece no capítulo 6, no capítulo 3 e no capítulo 1. Ela é como um link de conexão. A pergunta é, que forte poder é esse no qual nós devemos nos deixar fortalecer? Ele continua dizendo, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção nessa palavra, ciladas. No grego, metodeia. Metodeia, de onde vem? Método. O diabo tem método. Os principados e potestades têm métodos. Alguns de nós somos antimétodos. Nós achamos que nós damos conta de fazer o que nós precisamos fazer sem método, sem processo. Mas o diabo, ele tem método. E essa palavra metodeia traz em si também, aqui, nesse contexto, a ideia de uma estratégia com astúcia, com sutileza. Não é explícito, é sutil. É sutil. Eu contava hoje pela manhã
para o Galvin quando ele tomava café da manhã, que assim, o meu ministério começou aqui no bairro de Pirituba. O bairro de Pirituba tem uma concentração muito grande de determinadas coisas que hoje em dia a gente não pode falar, porque pode ser mal compreendido ou acusado de preconceito. Mas eu sei que durante os 10 anos que eu fui pastor ali, meu amigo, eu acho que eu conheci todos os demônios daquele bairro. Assim, de vez em quando eu chegava numa casa e eu falava, você outra vez, pô? Já conhecia, já tinha lidado. Era coisa impressionante. Não poucas vezes eu era acordado de madrugada, eu entrava dentro de uma favela para lidar frente a frente, explicitamente com as forças do mal. Eu peguei uma certa ojeriza a filme de terror. E um tempo atrás, a minha filha mais nova estava passando uns dias com a gente lá, vamos assistir um filme junto, tal, e botou lá um filme de terror. Eu falei, eu vou assistir porque eu quero assistir o filme com você, mas eu não faço, eu não tenho... Mas, pai, mas você sabe que é uma ficção. Eu falei, não, esse negócio me lembra de coisas que eu vivi, de pessoas escravizadas, de pessoas sendo submetidas a coisas horrendas. Isso não é ficção, isso é realidade. Mas aí, a minha vida deu uma volta. Eu fui para os Estados Unidos, fiz meu mestrado, voltei para Campinas para ser professor de seminário, uma pessoa rica, de uma outra realidade social, que eu venho de uma família simples, o meu ministério era com pessoas simples, e aí eu me deparo estudando a Bíblia com um bando de rico. Inúmeras vezes eu me sentia como Pedro na casa de Cornélio ali. Assim, eu dizia para mim mesmo, não era para eu estar aqui. Eu me sentia pecando, estando naquela casa. Mas Deus começou a mudar a vida de pessoas, pessoas começaram a ser tocadas pelo Evangelho, sendo transformadas, o grupo começou a crescer. E uma vez eu conversava com um amigo, Samuel Vieira, e eu dizia, Samuel, eu tenho uma inquietação comigo. Assim, eu acho que o meu ministério virou assim, muito intelectualizado e talvez não tenha poder. Ele falou, por quê? Não, porque quando eu fui pastor em Pirituba, assim, toda semana era um encontro face a face, explícito com o inimigo. Agora eu pastorei a igreja da Chácara Primavera, ela nasceu há 22 anos, mais 4 anos que eu estudava a Bíblia, vai para 26 anos, nenhuma manifestação demoníaca. Eu entrei em crise. O que está acontecendo? O Samuel Vieira disse assim, o Samuel Vieira foi pastor numa igreja na Gávea, no Rio de Janeiro, Zona Sul. E ele falou assim para mim, Ricardo, os demônios da Zona Sul são bem diferentes dos demônios da Zona Norte. É verdade. É verdade. E eu dizia, os demônios que querem destruir ministérios, lideranças, que querem se opor a pastores e líderes descobrirem o propósito de Deus e o lugar da unidade. Para mim, esses demônios devem fazer parte do grupo de elite. Porque o demônio não é besta. Ou melhor, ele é a besta. O método, a metodeia. Olha só, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. E para ninguém ter dúvida,
ele enfatiza 3 vezes, em 3 linhas seguidas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal. Você já percebeu que Efésios capítulo 6 vem depois de uma sequência de exemplos de conflitos? Se você voltar para o verso 5 ou 9, dá uma olhada aí, 5 a 9, conflito entre senhores e servos. Se você for para os versos anteriores, conflitos entre pais e filhos. Efésios 5, de 22 a 33, conflito entre homem e mulher. Eu não estou querendo aqui dizer que todo conflito tem como fonte principados e potestades. Mas, lembrando aqui um mapa que o nosso querido e falecido Dr. Russell Shedd costumava colocar, ele diz, a origem do mal você pode entender em 3 círculos que são interligados. Primeiro círculo, a carne. O mal está no nosso DNA, nós nascemos propensos ao mal. Ou seja, nós pecamos porque os nossos desejos estão deturpados, nossos valores estão alterados. O mal pode chegar até nós porque nós somos maus. Mas aí ele colocava um outro círculo falando do mal estrutural. Porque homens e mulheres são maus, eles criam estruturas que promovem o mal, estruturas que geram opressão, e estruturas que fazem com que quem é rico fique mais rico, quem é pobre fique mais miserável, estrutura que fazem com que crianças sejam subjugadas ao trabalho escravo, estruturas que façam com que jovens entreguem os seus corpos à prostituição. Estruturas. O Robert Lincoln, naquele livro, A Cidade de Deus, Cidade dos Homens, ele conta lá uma história da cidade de Detroit, que para mim, assim, abre os meus olhos para perceber como as estruturas do mal geram pecado, as estruturas do mal geram opressão, geram injustiça. Por isso que os cristãos deveriam estar e permear todas as estruturas. E aqui só fazendo um adendo, aquele pastor de Los Angeles, agora fugiu o nome dele, que é estilista. Vamos lá, gente, me ajuda. Ervin McManus. Ele diz que o problema da igreja na atualidade é que ela não percebe, que ela não está lidando com uma força na sociedade, por exemplo, que é o movimento gay. Ele diz que o movimento gay não é uma das forças. O movimento gay é a arquitetura cultural do mundo que nós vivemos hoje. Ou seja, durante 40, 50 anos, eles penetraram nas áreas mais decisivas e definitivas da sociedade, e eles criaram uma estrutura. Então, todo mundo que está dentro dessa redoma, pensa a partir dessa perspectiva. Aí o nosso discurso não faz sentido nenhum. Perceba a estratégia, a metodeia das forças do mal. Aí você, por mais que você tente dialogar, o seu discurso não faz o menor sentido. Então, é interessante pensar que senhores e escravos é um conflito socioeconômico, que pais e filhos é um conflito geracional, que esposo e esposa, marido e mulher, homem e mulher, é um conflito de gênero. E o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? O que a gente ainda não entendeu?
Quais são as forças que estão por detrás de conflitos, gerando inimizade entre pais e filhos, filhos e pais, aumentando o número de divórcios, multiplicando as rupturas? Assim, nós fazemos parte de uma cultura onde romper se tornou algo tão leve e tranquilo. Uma das perguntas que mais me fazem quando eu estou por aí é: Ricardo, por que você não saiu da sua denominação? Porque parece que na nossa cultura esse é o óbvio. Esse é o óbvio. Você tem que romper. Você tem que ter a sua caminhada própria. Você tem que ter o seu próprio castelo. Mas quando eu leio Efésios, que Paulo diz, perceba, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. E ele acabou de falar dos conflitos entre senhores e servos, entre pais e filhos, entre gerações, entre marido e mulher. A gente precisa, no mínimo, olhar para esse texto, ponderando nos 3 círculos do Dr. Richard. Conflitos podem ser derivados da minha carne, porque eu sou mau. Conflitos podem ser gerados pelas estruturas, porque elas são más. Mas conflitos podem ser semeados por principados e potestades do ar. E a gente precisa começar a ponderar se aquele sentimento estranho que você tem para com uma pessoa, se a sua dificuldade de caminhar com determinadas pessoas, aquela tendência de você ser agressivo para com tal pessoa, com críticas duras, só pondera se isso não pode ser, eu não estou dizendo que é, não pode ser sementes de principados e potestades. Efésios 5, verso 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Insensatos não percebem as coisas, mas como sábios. Sábios percebem as coisas, percebem as metodeias, percebem as estratégias, mas insensatos não. E o verso 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Essa perícope de Efésios 5, ela termina no verso 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Sujeição mútua, interdependência. Um irmão estava me perguntando ali, como jovem pastor, o que eu achava que seria um caminho. Eu falei assim: olha, eu não sei o que dizer, qual vai ser o seu caminho, mas eu vou dizer qual foi o meu caminho. Eu desde do meu início de ministério, eu aprendi a andar no vácuo de gente séria, boa e que me inspirava. E hoje, com os meus 58 anos de idade, e no fim da carreira, eu olho para trás e eu percebo, isso tornou o meu caminho muito mais fácil. Porque quando você, logo cedo, quer sair do vácuo do outro, quer ter carreira própria, quer ter caminhada própria, você leva vento na cara.
E você leva vento na cara numa época que você não está preparado para levar vento na cara. Você não é ainda forte o suficiente, você não tem talvez sabedoria para levar vento na cara. O caminho da sujeição, para mim, o melhor modelo de formação de pastores e líderes não é o que nós temos nos nossos seminários, que para mim eu chamo da ilusão do positivismo, da falácia do positivismo. Dá conteúdo, dá informação, e você vai ter pastores e líderes. Você não vai ter. Pastores e líderes você forma por imitação. E se você é orgulhoso demais para imitar alguém, você não vai conseguir se sujeitar. E para mim, esse verso 21 vem na contramão. Alguns talvez se lembrem, numa das conferências do CTP, encerrando a conferência, eu apresentei assim uma espécie de um panteão dos deuses contemporâneos. Eu peguei o panteão dos deuses gregos e eu fiquei pensando, se eu tivesse que montar um panteão de deuses contemporâneos, quais seriam os deuses contemporâneos? E sabe qual, na minha opinião, você pode formar o seu panteão de deuses contemporâneos. Na minha opinião, sabe qual é o Deus contemporâneo que ocupa o lugar de Zeus? Autonomia. O grande desejo de homens e mulheres na sociedade ocidental é autonomia. Eu não quero prestar contas a ninguém. Eu quero ter o meu próprio caminho. Eu não quero ser funcionário de uma empresa. Eu quero ter a minha... Nada contra isso, ok? Mas perceba como a nossa cultura mudou, porque há 2 gerações atrás, o sonho do cara era ser funcionário de uma grande empresa e passar 35 anos nessa empresa e se aposentar. Hoje a nossa cultura diz, não, cara, você tem que ser o CEO da sua empresa, mesmo que a sua empresa tenha apenas um funcionário, você. É interessante, gerações anteriores fizeram do dinheiro um Deus, sim. Por exemplo, eu acho que há 2 gerações atrás, no topo do panteão era o dinheiro. Hoje não é mais o dinheiro. Hoje a geração até quer dinheiro para uma questão, para ser autônomo, para não depender de ninguém. O Deus que norteia as relações é a autonomia. E a questão é o quanto esse Deus tem imperado nas nossas relações, voltando para os trechos que eu citei, nas nossas relações profissionais ou ministeriais, o quanto a gente consegue se submeter um ao outro, nas nossas relações pais e filhos, ou geracionais, na nossa relação marido e mulher, o quanto a gente consegue exercitar essa sujeição mútua. Ou nós estamos tomados pela autonomia. Perceba, voltando para o pessoal que chegou, eu tô estudando Efésios do capítulo 6 para o capítulo 1, tá bom? É uma loucura pessoal dessa semana que eu estou fazendo. E aí, até o final do capítulo 4, toda a perspectiva do conflito espiritual dos principados e potestades do ar estão aplicados às relações interpessoais. Depois você lê com mais calma. Relações interpessoais. No entanto, no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo muda o foco de relações interpessoais para relações eclesiais. Ele muda o foco para a igreja.
E olha o que ele diz no capítulo 4, verso 3. Façam, aí ele está falando para a igreja. Ele não está falando mais para a família, para o mercado de trabalho, ou para a relação entre gerações. Ele está falando para a igreja. Verso 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Façam é um imperativo. Todo esforço. Todo esforço. Eu não estou dizendo que não existem relações que inevitavelmente se rompem. Assim, a palavra de Deus diz: tende paz com todos no que depender de você. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente compreende que a unidade é o desejo do nosso Pai, a unidade é o desejo do cabeça da igreja, a unidade é essencial para o testemunho da igreja, eu até diria, a unidade é essencial para a autoridade espiritual da igreja sobre principados e potestades. A pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está fazendo todo esforço. Durante a pandemia, eu sou pastor de igreja local. Eu vi gente deixando a igreja, eu não posso acreditar que eles fizeram todo esforço. Muita gente rompeu, porque não entendeu que a ordem de Deus é: façam todo esforço. Todo esforço. Se você rompe com alguém, com um amigo, se você rompe com o seu pai, se você rompe com o seu pastor, se você rompe com o seu mentor, se você rompe com a sua organização, se você rompe com a sua igreja, por mero capricho, por opinião pessoal, desculpa, isso não se enquadra a todo esforço. Mas o verso 4 complementa, olha só: há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança na qual vocês foram chamados por ela. Então, corpo, Espírito e esperança. Aí vem: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Perceba uma coisa interessante: corpo, Espírito, esperança. 3. Fé, batismo, Deus Pai. 3. No meio, completando 7, que é uma forma, na mentalidade judaica, de falar de plenitude, mas no meio, onde está a ênfase, está a expressão: há um só Senhor. Há um só Senhor. E se há um só Senhor, no primeiro século, se isso era uma ofensa a César, na nossa sociedade contemporânea, essa é uma ofensa ao indivíduo. No primeiro século, essa expressão gerava ofensa a César. No mundo contemporâneo, essa é uma ofensa para o indivíduo. Do indivíduo que preza pela autonomia, porque ele é o Senhor da sua vida. Que história é essa de que existe um Senhor acima dele? E olha só, esse trecho, a perícope, fecha no verso 15 e 16. Espero que você esteja conseguindo acompanhar. E olha só: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Senhor. E quem é o cabeça? Cristo. E se Cristo é o cabeça, o verso seguinte diz: dele todo o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E o que acontece, qual é a expectativa do cabeça para com o corpo? Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. O desejo do cabeça é ter um corpo ajustado e unido. O desejo do Senhor da igreja é que a igreja viva em unidade
e se complementando, bem ajustada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que a gente não entendeu? O que a gente não entendeu ainda? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e o cabeça quer que o seu corpo viva em unidade e atue bem ajustado, com a colaboração de cada junta, como uma engrenagem. E aqui eu vejo essa expressão aplicável tanto a uma comunidade local, onde cada pessoa tem dons diferentes, mas são complementares para que o corpo seja unido e ajustado, como eu vejo também diferentes igrejas na cidade, com diferentes propostas, com diferentes vieses, mas cada uma delas atuando numa perspectiva complementar a outra. O reino cresce na cidade, não porque nós temos uma grande igreja local, mas porque nós temos igrejas locais que entendem que elas são só uma. Enquanto pastores e líderes não entenderem que as suas igrejas representam um jogador no time de Deus. A minha igreja não é a totalidade do time de Deus da cidade de Campinas. A minha igreja é, no máximo, um dos jogadores do time de Deus para fazer diferença naquela cidade. O cabeça deseja que o seu corpo seja unido e bem ajustado. Pergunta: o que a gente não entendeu ainda? Perceba, capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo, aí vem a palavra que está lá no verso 6, do capítulo 6 e no capítulo 1, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vou deixar a pergunta: que poder é esse que atua em nós? Guarda isso aí. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. E a glória de Deus precisa se manifestar na igreja e em Cristo, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. A glória de Deus já se manifestou na obra de Cristo, mas Cristo enviou a sua igreja para manifestar a glória de Deus ao mundo. É a nossa vez de manifestar a glória de Deus. E como nós manifestamos a glória de Deus? Simplesmente entendendo o que o cabeça espera do corpo. União e cooperação. O que a gente ainda não entendeu? O verso 10 e 11 do capítulo 3 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, olha só, mediante a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo que está na história, o cabeça está na eternidade, o seu corpo está na história, e o corpo que manifesta a glória de Deus na história. Olha, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, agora perceba o que eu vou ler, dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Quando o corpo manifesta o que a cabeça quer: união, cooperação, principados e potestades dão um passo atrás. Esse povo entendeu. Principados e potestades perdem poder. É interessante porque o papel da igreja não é exercer poder na história.
O papel da igreja é ser uma comunidade que expresse o amor e a graça de Cristo na história. E como nós manifestamos isso sendo um corpo que manifesta unidade e cooperação. E eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas me parece que isso assusta principados e potestades. Isso envergonha principados e potestades. Porque o que você acha que anjos do mal fazem quando eles vêm num grupo de pastores, um sentando a lenha e criticando o outro e gerando facção, discórdia, divisão? O que anjos do mal fazem? Eles dão gargalhada. Mas o que você acha que anjos do mal fazem quando entre pastores eles estão falando sobre como as nossas igrejas podem fazer diferença numa região da cidade, como a gente pode cooperar um com o outro, como a gente pode parar de tentar construir o nosso próprio castelo e vamos construir o reino de Deus nesse canto, nessa cidade? Eu diria, principados e potestades se assustam. Eu vou pular o capítulo 2, porque ele é muito conhecido. E o capítulo 2 diz que nós, antes da graça de Deus se manifestar, essa graça que está no capítulo 3, verso 10, a intenção dessa graça, capítulo 2, que eu não vou ler, diz que antes dessa graça alcançar as nossas vidas, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e aí tem toda uma expressão, nós estávamos subjugados pelas forças do mal, nós estávamos cegos, nós estávamos completamente subjugados, mas nós somos libertos para viver uma nova vida. E mais, libertos para envergonhar os principados e potestades do ar. Olha o que diz o capítulo 1, verso 20, finalizando um discurso fantástico de Paulo, no capítulo 1. Ele diz: esse poder, chegamos, lembra? O poder do capítulo 6, o poder do capítulo 3, que diz que o poder que opera em nós, que nós devemos nos fortalecer do poder. Que poder é esse? No capítulo 1 nós temos a resposta, a chave. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestes. Nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus, que é o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, que elevou Jesus às alturas e o colocou à destra do Deus Pai. E olha só, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Essas palavras podem ser usadas para definir governo e autoridade terreno. Mas dentro do contexto de Efésios, depois que você lê Efésios todo e você volta, lembra do sexto sentido? Depois que você vê o final e você volta para o capítulo 1, Paulo está falando de principados e potestades do ar. Paulo está dizendo que esse poder levantou Jesus dos mortos, colocou Jesus acima de tudo e de todos, e olha só, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era por vir, e complementa, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Na morte e ressurreição de Jesus, ele vence Lúcifer, os seus anjos, os principados e potestades. Mas o verso 22 termina dizendo: e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
A igreja é a continuidade da missão de Cristo na história. A igreja é a continuidade da subjugação de principados e potestades debaixo dos pés de Cristo. A questão é que a igreja não faz uso do poder para isso. A igreja faz uso da vida, da nova vida que temos em Cristo, do amor uns aos outros, do amor aos que sofrem, da sua expressão de acolhimento, de justiça na sociedade, não fazendo propaganda do pessoal que está aqui, mas sendo sal da terra e luz do mundo. A nossa linguagem não é de poder. A nossa linguagem é de serviço. A nossa linguagem não é de poder. A nossa linguagem é de amor. Mas isso tem que ser manifesto na maneira como a gente compreende a unidade do corpo de Cristo na cidade. A igreja, que é o seu corpo, por favor, perceba, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu termino. Primeiro fazendo uma pergunta. Eu espero que essa leitura de Efésios, do capítulo 6 para o capítulo 1, tenha te ajudado a compreender que alguém já disse hoje, a unidade da igreja não é uma opção. Não é uma opção. A unidade da igreja é elemento essencial na missão da igreja, na sua luta contra principados e potestades do ar. Semana passada, eu tive um bom tempo com Mike Gorin, que é um missiólogo, um pensador cristão, e em uma das situações que nós estávamos juntos, ele fez menção de um trecho, acho que do capítulo, do livro 6 das Crônicas de Nárnia, que fala da cadeira de prata, ou do trono de prata, aonde o filho do príncipe Caspian, agora já velho, ele é seduzido por uma rainha verde, alguma coisa assim. E ele é seduzido. E essa rainha é uma bruxa. Essa rainha quer destruí-lo. Essa rainha quer acabar com ele. Mas a sedução é tamanha que ele acha que a rainha é boa. Que a rainha tem coisas boas. E em momentos que ele tem lucidez, ele não consegue fugir, porque ele foi amarrado numa cadeira de prata. E o Mike Gorin dizia, essa parece ser a realidade da igreja na cultura ocidental, individualista, autônoma, consumista, na qual nós vivemos. Nós lidamos com a cultura como se ela fosse neutra. E ela não é. Nós não percebemos a bruxa verde por detrás da cultura, os principados e potestades. E gradativamente nós fomos sendo, numa linguagem de James Smith, nós fomos tendo os nossos amores deformados. E hoje nós amamos o que nós não deveríamos amar. Mas Jesus entrou na história, e na cruz, ele morreu para nos libertar do trono de prata, para abrir os nossos olhos. E não só isso, ele derramou sobre nós o Espírito Santo, o seu poder, o mesmo que levantou ele dos mortos,
Mas a gente sempre usa esse conceito para, ok, vou ter um ministério de poder. À luz de Efésios, o poder se manifesta no nosso movimento para a unidade. O Pentecostes de Atos 2 tem como maior sinal não as línguas estranhas, mas pela primeira vez na história, uma comunidade de judeus viveu o ano do jubileu. Não havia ninguém entre eles que tinha necessidade. Eles vendiam seus bens, abriam mão dos seus ídolos e socorriam os necessitados. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham prazer em estar juntos. Eles partiam o pão de casa em casa. Essa é a manifestação do poder do Espírito. Última pergunta. O que a gente não entendeu? É interessante que no livro de Daniel, e assim eu concluo, naquela batalha de anjos, um fator foi decisivo: a oração. E eu acho que nós vivemos também numa cultura que nos convenceu de que, assim, se a gente tiver dinheiro, o que falta na minha igreja é dinheiro. O que falta na minha igreja é tecnologia. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver tecnologia, se eu tiver isso, aquilo, se eu tiver aquilo outro, vai dar tudo certo. E nós nos tornamos uma igreja que confia mais no que nós temos e fazemos do que na oração. E para mim a oração é o elemento que nos liberta para enxergar o que está acontecendo e nos mover na direção correta. Unidade não é uma opção. O cabeça quer que o seu corpo seja unido e bem ajustado. Diante de todo e qualquer conflito na sua vida, pondere a possibilidade desse conflito estar nascendo por uma semeadura de principados e potestades. Porque é isso que eles fazem desde o início: semear inimizade entre o homem e a mulher, entre o irmão e o outro irmão, entre povos e povos. Abra os seus olhos, se renda a essa verdade. Vamos orar. Pai querido, eu te peço, Senhor, que nessa noite simples, no final de um encontro com alguns pastores e líderes que de maneira alguma, nem de perto, representam a totalidade do que é uma cidade como São Paulo e a região metropolitana de São Paulo. Nosso grupo é pequeno demais. Não existe nada que humanamente a gente possa fazer para mudar a realidade de homens e mulheres que vivem nessa cidade, nessa região. Mas ao longo da história o Senhor é especialista em pegar coisas pequenas e fazer dessas coisas pequenas coisas poderosas, maravilhosas. Faz algo nos nossos corações nessa noite, Pai. Inicia um processo nas nossas vidas de maior percepção e sensibilidade para com os movimentos
os métodos e estratégias das forças do mal. Dissipa do nosso coração todo preconceito em relação ao outro irmão, toda amargura, todo ressentimento, toda vaidade que nos faz nos sentir superiores ao outro. Dissipa tudo isso e nos move na direção da vontade do cabeça, Cristo. Ensina-nos, Senhor, ou reensina-nos, Pai, a vivermos em unidade, em cooperação, e que assim principados e potestades tremam e temam, tremam e temam diante de um grupo de pastores e líderes que tomaram uma decisão: viver em unidade e cooperação para manifestar a glória do Senhor na história. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso cabeça, o nosso Senhor.